mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Escritos sobre Jesus Cristo de décadas, séculos depois, eles cataram, foram lá e alteraram tudo que era para quê? Para lavar a mente das pessoas, para elas seguirem o imperador. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé, que quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E mais uma vez, cá estamos para gravar mais um vídeo para o canal. Bom, você pode ter uma prévia aí do assunto que vamos abordar e mais algumas coisas. E já nós vamos entrar nesses detalhes. Antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho de notificação com todas. Assim você pode receber todos os vídeos, o YouTube vai lhe avisar. E nos ajudar também a crescer e a expandir. Eu também gostaria de pedir para você compartilhar sobre tudo, porque o que você vai ver aí, basicamente é o que está acontecendo mediante as mentiras que esses desigrejados andam contando. Então, naturalmente, as pessoas estão desenvolvendo um sistema de crença a partir dessas mentiras. Portanto, eu peço que você compartilhe e, acima de tudo, dê sua opinião. Comenta no vídeo o que você achou. Bom, sem demora, segue. A palavra Bíblia significa uma pequena biblioteca, os livros. Quem ajuntou e formou o cânon da Bíblia foi a Igreja Católica. Aqui dentro está cheio de heresia, cheio de acréscimo feito pelos homens. Os crentes acham que ela caiu do céu de paraquedas, como disse aquele padre lá, caiu do céu de paraquedas com zip e tudo. Aí ele vira e fala assim, não, a Bíblia foi nós que fez ela. A Bíblia foi eles que fez, mas as escrituras quem fez foi o Eterno. Então quando diz assim, toda a escritura é inspirada pelo Eterno, é toda a escritura que foi inspirada por ele. A Bíblia contém as escrituras, ela contém a palavra do Eterno, mas nem tudo que está dentro da Bíblia é a palavra do Eterno. Aqui tem a palavra do homem, tem a palavra de Satanás, está tudo misturado aqui, ó. Como o quarto evangelho, por exemplo, o quarto evangelho lá que eles dizem que foi o apóstolo João que escreveu, não foi o apóstolo João que escreveu coisíssima nenhuma. O quarto evangelho é uma outra semente, é uma outra palavra que foi misturada no verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é Lucas, é Marcos ali, ó. Até o livro de Mateus está cheio de fermento. Por que você está vestida de freira hoje? Porque eu gosto de quebrar os papéis da sociedade. Em primeiro lugar, eu gosto de inovar e também quebrar tabus. Todo mundo espera que uma mulher, num evento desse, venha com algum decote, alguma coisa. Eu não, eu vim de freira, ó. Mas você acha que os católicos vão ficar felizes de ver você de freira, assim? Eu quero que eles fiquem tristes, porque a Igreja Católica é uma mentira. Por que é mentira? Porque ela nem sequer é as palavras de Jesus Cristo de verdade. Isso aí foi o imperador Constantino, aquele corno. Opa! E uma tia dele, lá, uns parentes dele que foi lá, pegou escritos sobre Jesus Cristo, que nem eram autobiografias autorizadas de Jesus Cristo. Eram escritos sobre Jesus Cristo de décadas, séculos depois, eles cataram, foram lá e alteraram tudo que era para quê? Para lavar a mente das pessoas, para elas seguirem o imperador sem questão. Bem, você pode observar através desse pequeno trecho do vídeo do Romilson, de onde aquela moça extraiu e vem extraindo essas heresias, tá certo? Basicamente, ela extraiu da internet e com vídeos como esse que o Romilson gravou, e não foi uma ou duas vezes que ele gravou vídeos desse tipo, são várias vezes. Então o Romilson, o Thiago Lima, o Rômulo Marasquim, o Rubens, Humberto Voltz, o Akel sempre está repetindo essas mesmas mentiras. E os congregados aí, né, os pares do Romilson também sempre mandando para frente, transmitindo essas mesmas mentiras. Então, basicamente, essa moça que tem uma opção sexual, ela extraiu o sistema de crenças baseado em vídeos como esse que ela tem visto na internet. Então, para ela, imagine só para uma pessoa leiga, ao ver um vídeo igual esse do Romilson, a pessoa passa a não acreditar em mais nada da Bíblia. Por quê?
já que Constantino mexeu na Bíblia, e já que a Bíblia está toda mexida, entre aspas, segundo a proposta do Romilson, já que a Bíblia foi toda modificada e mexida, automaticamente, na cabeça dessa moça, o inferno não existe. E assim sendo, ela pode seguir firme nesta opção sexual que ela fez, que ela não vai para o inferno. Sabe por que ela não vai para o inferno? Porque o Constantino mexeu na Bíblia. Palavras dela, aquele corno mexeu na Bíblia. Então, tudo que tem ali é mentira para escravizar ou para prender pessoas pelo medo ou por qualquer outra coisa. Aquela situação é uma mentira, então ela pode seguir o caminho dela. Agora, você aí que está me ouvindo, você imagina quantas pessoas... Aqui nós temos o relato dessa moça, desculpe, tá? O nariz não tá muito bom. Aí nós temos o relato desta moça aí, tá certo? Mas quantos relatos igual a esse? Milhares, talvez milhões de pessoas que foram infectadas e contaminadas com esse tipo de discurso mentiroso, que no decorrer do vídeo nós vamos desmascarar. Não quero me estender muito no vídeo, mas nós vamos desmascarar no decorrer do vídeo. Bom, basicamente, eu quero fazer um resumo dessas crenças que são mentirosas, inclusive. Eu faço uma afirmação de que são crenças mentirosas. Eu vou fazer um resumo e quero fazer 2 vídeos a respeito somente desses temas. Um de Constantino, quem foi Constantino, o que fez, por que fez, em que acreditava, e outra a respeito de compilação da Bíblia. E já quero pedir desculpa para vocês, porque eu ia colocar as reações ao vídeo anterior do pessoal do Romilson. É inacreditável, nem parece que é ser humano. A misericórdia não existe praticamente, é zero. Tá certo? Mas vamos nos ater aqui a esse vídeo. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho de compilação da Bíblia, Constantino, entre outros. Segundo o Romilson, o Constantino mexeu na Bíblia. Como? Se a Bíblia não foi compilada no Concílio de Nicéia em 325, Romilson, ou Tiago Lima, ou Rubens, ou todos esses papagaios que repetem sempre as mesmas ladainhas, levando as pessoas diretamente para o inferno. Como que a Bíblia foi compilada, se a Bíblia não foi compilada em 325, em que Constantino mexeu? Sendo que no acervo da história do Museu de História Romano, nos acervos, nas cartas, Constantino fala em uma de suas cartas que não entendia absolutamente nada de teologia. Como que ele ia mexer se ele não entendia de teologia? Tá certo? Como? Porque lá... Aí eles começam a falar que a Bíblia foi compilada, os escravos do Romilson ficam repetindo que a Bíblia foi compilada em 325, não foi. Eles ficam dizendo que foi mexido também, não foi. Eles ficam falando que a trindade, que Constantino inventou uma trindade, também não foi, porque o Concílio de Nicéia foi para resolver a questão ariana, concernente à divindade de Jesus, se Jesus era Deus ou não, e ele é, e a Bíblia fala que ele é, e eu quero deixar 2 textos aqui para você que segue o Romilson, Tito 2,13 e Romanos 9,5. Nesses 2 textos, especialmente em Romanos 9,5, Paulo afirma categoricamente que Jesus é Deus. Então eu não estou nem usando o 4º evangelho que vocês dizem que é herético. Não sei quando que Romilson virou autoridade para dizer o que é herético e o que não é. Não sei quando. Não é hebraísta, não é especialista em grego, não é arqueologista, não é especialista em linguística nenhuma. É especialista em quê então? Né? De onde que tirou essa história de que também farei um vídeo sobre isso daí. Mas, por parte, vamos nos ater aqui a esse detalhe. Então, o próprio apóstolo Paulo fala que ele é Deus. Então, a questão já está resolvida. Não precisava nem ter no concílio. Mas Ário se incomodava com as pregações do bispo Alexandre, de Alexandria. Ário também era daquela região. E então ele começa a promover um debate. E isso se espalhou tanto no Império Romano que em todo lugar só se ouvia falar do debate entre o bispo Alexandre e o presbítero Ário. Só se falava nisso no Império. Então Constantino, segundo o que dizem os historiadores, nós nem sabemos
se Constantino realmente se converteu ao cristianismo. Os desigrejados afirmam que não. Coração do homem é terra que ninguém pisa. Ninguém deveria fazer tal afirmação, porque você não está dentro da pessoa para saber o que ela acredita. Porém, estamos supondo aqui que Constantino fez isso para manter a unidade do império. Ele preocupado com a estabilidade do império, assim como foi feito na época de Cristo. Foram colocados 2 sumos sacerdotes, mas a lei mandava colocar só um. Então, um era mandado por Roma, para manter a estabilidade do império. Então, vamos supor aqui, estamos supondo que Constantino convocou o concílio para manter a estabilidade do império, tá certo? Só que a Bíblia não foi compilada e nem ele muito menos mexeu. E há quem diga, inclusive, especialistas, que Constantino era analfabeto. Não sei como que alguém desse tipo pode mexer na Bíblia. Há quem diga, não estou afirmando que era, certo? Os historiadores se divergem um pouco às vezes. Porém, voltando ao assunto aqui, a Bíblia só foi compilada muito tempo depois. Constantino já estava morto. A Bíblia foi compilada depois do concílio de Constantinopla. Em Constantinopla foi colocado a questão da Trindade. E aí, Santo Atanásio e a história, se você não conhece, uma hora eu vou acabar contando aqui. E quem já conhece já sabe o que aconteceu no concílio de Constantinopla em 380 e poucos, não estou me recordando se em 381 ou 83. E a Bíblia só foi compilada depois, se não me engano, no concílio de Tolosa, por volta de quase 400, alguns anos depois de Constantinopla. Não estou arredondando as datas, não estou afirmando, mas estou afirmando com certeza que Constantino já estava morto. Ele já estava morto quando a Bíblia foi compilada. E por que a Bíblia foi compilada? Isso também o desigrejado não conta para você. Então quer dizer então que esta Bíblia que nós temos acesso é a primeira Bíblia que foi compilada no mundo? Não. Os senhores estão muito enganados. A primeira Bíblia começou a circular por volta de 150 depois de Cristo. Ou um pouquinho antes. Também estou arredondando. Sabe quem foi que compilou a primeira Bíblia? O Marcião de Sinop. Um baita herege. Alguém que foi inimigo da igreja. Você sabe o que o Marcião fez? Por isso que eu digo, você vê Romilson falando que o quarto evangelho é herético, que não sei quem tem que ser tirado da Bíblia, mas não sei quem tem que ser tirado da Bíblia. E quando você vê o Romilson jogando o vídeo de manhã e você assiste à tarde, você acha que no dia anterior, à noite, ele teve essa revelação. Não. Romilson apenas repete, e eu vou fazer um vídeo também só sobre isso, de todas as heresias que o Romilson pega dos hereges e apenas reproduz, inserindo a si mesmo no contexto e mostrando que não vem de Deus coisa alguma, ou do Ial, como você prefere chamar. Marcião de Sinop, ele retirou todos os livros do Antigo Testamento, porque ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era o demônio. Você lembrou do Thiago Lima, né? Você que me acompanha, né? Você já viu ele falando isso? Já viu, acho que, eu não sei se o Rubens falou. Se eu me lembro bem, o Humberto Volz já falou isso. Enfim, você já viu muitos desigrejados. Robert Smith, um baita herege. Olha, engraçado que eu já desafiei todos eles. Já desafiei o Robert Smith, o Romilson Ferreira. O Romilson Ferreira, no dia, disse que não tinha internet, não foi. O Thiago Lima, nenhum deles tem coragem de me enfrentar no YouTube numa live ao vivo. Por que será, né? Porque sabe que ao vivo vai ser confrontado e vai ser exposto à verdade, tá certo? Voltando aqui ao assunto do Marcião e das cacas que ele fez concernente à Bíblia, esse camarada, ele inclusive o Tertuliano o chama de o roedor das escrituras, porque ele picotou as escrituras, ele corta, ele tira, e a própria Bíblia fala que não é para tirar e nem acrescentar absolutamente nada do que está escrito. Tem lá em Deuteronômio, também tem em Apocalipse. Aí ela mesma fala isso. Então ele era chamado de o roedor das escrituras. Então o Marcião, ele remove
O Antigo Testamento e alguns livros do Novo Testamento. Isso em 150 depois de Cristo. Há alguns que dizem também que Marcião ouviu o próprio apóstolo João pregando, porque o Marcião é daquela era subapostólica, logo após a morte. Ele já era nascido e João ainda era vivo. É provável que ele tenha visto, sim, João pregar. E ele é da era subapostólica, logo após a morte do apóstolo João, que é o último. Então, ele já começa a mexer na Bíblia. Então, você vê que essa coisa de heresia não é uma coisa nova. Ó, a igreja há 2000 anos tem lutado com esses hereges e tem vencido. Você vê que interessante? Porque o próprio Cristo prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja. Então, 2000 anos depois, cá estamos nós. E aí, o Marcião também tirou alguns livros do Novo Testamento, inclusive Timóteo. Por que será, né? Uma das crenças que Romilson sempre está batendo, né? Hierarquia na igreja, foi a igreja católica que inventou, Nicolaíta, que não sei o quê, papapá. O Marcião tirou da Bíblia dele, para não dar B.O., né? Por quê? Porque Marcião não era bispo. Marcião tentou subornar a igreja, ele foi até Roma e deu uma quantia financeira para a igreja. Então o bispo de Roma falou, pega o seu dinheiro e vai embora. E acabou. O pai de Marcião era bispo. Foi estabelecido por um outro bispo. Mas Marcião não. E nenhum bispo da igreja seria louco o suficiente de separar e estabelecer Marcião. Tendo em vista que Marcião não tinha absolutamente nada de Deus. Então ele tira Timóteo da Bíblia. Porque 1 Timóteo 3,2 diz que o bispo tem que estar apto para ensinar. Você é bispo, Romeu? Quem estabeleceu você bispo? Você é mensageiro? Não é isso que o Novo Testamento fala. Não fala de nenhum mensageiro de era nenhuma. Isso não existe, só tem na sua cabeça. Também gravarei um vídeo sobre isso. Tá certo? Mas, a título de comparação, já existe alguém que fala isso. Eu faço questão de colocar nesse vídeo. Alguém que fala que é um mensageiro de uma era e fala isso desde 1993. Olha esse vídeo aí. Um profeta mensageiro é o legislador da palavra de Deus. Em cada geração, Deus estabelece um homem sobre a terra, coloca sobre ele o seu espírito, e este homem irá legislar para Deus. É ele quem vai estabelecer os mandamentos, as doutrinas, os preceitos, as regras e as ordenanças de Deus para aquele tempo. Qualquer outro mandamento, qualquer outra doutrina que não venha por meio desse profeta, torna-se uma doutrina de Satanás. Moisés disse... Estava eu no Monte Horebe, pastoreando as ovelhas do meu sogro Jetro, quando o anjo me apareceu e disse-me, ali está o chamado e a comissão de Moisés. Mas, senhor Olávio, onde é que está o seu chamado e a sua comissão para dizer que é um profeta? Josué estava à beira do muro de Jericó. Um anjo lhe apareceu e lhe comissionou. Deu-lhe um chamado e uma comissão e uma mensagem. Você tem lá os 5 livros de Moisés, a mensagem de Moisés. Você tem o livro de Josué, a mensagem de Josué. E também é dito que Paulo, a caminho de Damasco, encontrou-se com Jesus Cristo. Ali foi o chamado e a comissão de Paulo. Mesmo o Martinho Lutero, em 5 de julho de 1505, ele recebe o seu chamado para ser um profeta sobre a terra. John Wesley, em 24 de maio de 1738, recebeu um chamado de Deus para ser o seu profeta sobre a terra. E William Branham, a quem o seu Olavo diz que acreditar, diz que é um profeta, recebeu um chamado de Deus, na beira do rio Ohio, em 1933. Seu Olavo, onde é que está o seu chamado e a sua comissão? O profeta William Branham, na caverna Greensville, recebeu um chamado de Deus por meio de um anjo celestial, que o comissionou e o enviou como seu profeta sobre toda a face da terra. Agora veja, Cacô Felipe, em 24 de abril de 1993, recebe o chamado e uma comissão por meio de um anjo celestial. Sim, o Cacu Felipe fala isso desde 1993, que ele é o profeta mensageiro. Então, o que o Romilson faz? Ele apenas imita o Cacu Felipe. Ou seja, essa história de eras é tudo mentira, não tem na Bíblia. Romilson não é mensageiro de era nenhuma, ele viu o Cacu Felipe fazendo, viu que pessoas passaram a ser praticamente escravos do Cacu Felipe. Cacu Felipe é um cara que tem mais de 5 mulheres, um baita herege. E a partir daí, percebendo que o Cacu Felipe conseguiu trazer pessoas para si, para ser escravo dele, ele faz igual, só que daí ele se insere nesse contexto.
Entende onde eu quero chegar? E aí quando você vê o vídeo dele à tarde, você hoje, ele jogou o vídeo de manhã, você vê à tarde e acha que foi uma revelação de Deus. Não foi. Sinto muito em realmente destruir o seu castelinho de areia, mas não foi. Então, assim como o Marcião, o Romilson também tenta destruir. Ele só não foi longe ainda de querer tirar a epístola de Timóteo das Escrituras Sagradas. Mas, com o andar da carruagem, não vai ser nada assim de se assustar se ele fizer isso. Tá certo? Então, a igreja, a partir daí, Tertuliano ele fala no seu livro Adversus Aireses, contra as heresias, chama Marcião de o rato roedor das escrituras, de coisas absurdas ele chama o Marcião, e com razão, é óbvio. E ele já, em 200 e pouco depois de Cristo, já começa a falar que a igreja precisava oficializar um cânon das escrituras e deixar a Bíblia de maneira oficial e homogênea. Ó, a Bíblia é esta aqui, é estas escrituras que vocês vão seguir e vão crer. Era uma reação. Então esses concílios que vão sendo convocados são reações da igreja mediante a essas heresias que são lançadas, como essas que nós temos visto. É basicamente como se eu estivesse sendo um pai da igreja moderna. Eu estou reagindo a estas heresias introjetadas aí na internet. Então, esses concílios eram uma reação. Vinha uma heresia, então vinha um concílio, porque as pessoas cobravam a resposta da igreja. Falaram, peraí, fulano e tal está falando isso, então é assim? Então a igreja ela é obrigada a se posicionar. Por isso tem o concílio. Inclusive eu já falei, o de Nicéia era para solucionar a questão da divindade de Cristo. Ok? Então, o Tertuliano e outros pais da igreja já começam a dizer, nós precisamos oficializar isso. E aí a igreja ainda demora muito tempo, essa Bíblia podre do Marcião ficou rolando quase mais de 200 anos. Ela começou a rodar ali por volta de uns 130, inclusive eu comprei a Bíblia do Marcião, ela tem para vender na Amazon, eu comprei o PDF, é uma porcaria essa Bíblia. Ele colocou uns livros lá, tirou vários, nossa, é uma coisa absurda, uma coisa medonha, horrorosa. E aí então, a igreja ainda demorou muito tempo para oficializar esse livro. Então, aqui resumidamente, agora vocês sabem a história correta do porquê a igreja compilou uma Bíblia, oficializou o cânon da Bíblia e do que foi tratado, de que foi tratado o Concílio de Nicéia, mostrando que o que falam de Constantino, não tem nada a ver. Constantino não mexeu em Bíblia nenhuma, escritura nenhuma, em coisa alguma. E aí esta freira, essa mulher vestida de freira, que ela não é uma freira, comprou essa ideia do desigrejado e está indo direto para o inferno. A culpa é sua. Sua que espalha mentiras do Romilson e sua, Romilson, por ser um mentiroso que somente sabe copiar os hereges. E para finalizar, nós vamos dar uma olhadinha, vou colocar aqui o vídeo vai dizer por si só, essa história de que você não deve em tempo de pé, você veio direto do inferno, e você vai ver nesse pequeno videozinho de 50 segundos, da vontade de quem que é que você não congregue. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe, e olha o trechinho do vídeo aí, e até o próximo vídeo. Era 2027, a festa mais importante do país não era mais do carnaval, era a festa do amor supremo, a grande espera pela volta do Messias. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a Rede Globo escancarou aí o tipo de visão que ela quer que nós tenhamos para o ano de 2027. Por acaso você já assistiu ou ouviu falar aí nesse novo filme chamado Divino Amor? Realmente um filme que está recheado de mensagens, recheado de simbologias. O Brasil de Joana tinha fé no futuro. Não precisava de templos fechados. Falava direto com